Quero saudá-los com a paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe cada um de uma maneira toda especial. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 de Mateus, a transfiguração de Jesus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Se queres que faça aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, filho em quem me comprazo. Escuta-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem é Jesus, seja ressuscitado dentre os mortos. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizeis então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus respondeu e lhe disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele estava falando de João Batista. E aqui também no capítulo 17 acontece a cura do menino endemoniado. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, meu filho é lunático e sofre muito, muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas seus discípulos não puderam curar. E Jesus respondeu e disse-lhe: Ó raça incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco, e até quando sofrereis? Trazei-no aqui. Quando eles levaram ele, né? Jesus Cristo, então os discípulos pegaram, aproximaram-se de Jesus em particular e disse: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse, deixa eu só voltar nessa parte que eu saltei, né?
E na hora que ele falou assim, né, ele repreendeu, e repreendeu Jesus, o demônio daquele menino, e ele sarou. Aí os discípulos foram e perguntaram para Jesus assim, né, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiver de fé como de um grão de mostardas, direis a este monte direis a esse monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Será impossível, mas esta casca de demônio é expulsa senão com oração e pelo jejum. Tá vendo? Pelo jejum. Aqui de novo, né, Jesus, a predição da morte, da sua morte e ressurreição. Acontecendo aqui no capítulo 17. Ora, achando-se eles na casa, essa Bíblia que ela da Galileia, disse Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga imposto, gente. Chegando Jesus em Cafarnaum, aproximaram-se dele Pedro e os que estavam com eles, capítulo 1, e Jesus mandou ele pagar